Sejam bem-vindos ao Fala Nath. Sejam bem-vindos a mais um Fala Nath. Aqui eu falo e o meu convidado fala muito mais. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é médica, hematologista, já sentiu a dor do seu paciente. Hoje ela é coordenadora do Centro de Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital do Câncer aqui de Goiás. Ela é musa fitness, eu poderia ficar aqui horas elogiando. Ela é a Marina! Uma salva de palmas pra ela! O marido dela veio só pra bater palma. Obrigada. Oi, por você estar aqui comigo. Sabadão à tarde, isso aí é sinônimo de amizade, né? Amizade. Obrigada eu pelo convite. Tô super ansiosa pelo nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigada pelo convite mesmo. Eu que agradeço. Marina, eu pensei da gente começar falando um pouco, porque as pessoas sempre falam assim, nossa, a sua vida dá um livro. E a sua literalmente deu um livro, né? Você escreveu um livro sobre a sua vida. Como é que surgiu assim, essa questão do livro? De quem que foi essa ideia? Como é que foi isso? A ideia foi da minha avó materna. No primeiro dia que eu descobri o diagnóstico de leucemia, ela comprou um caderninho daqueles de supermercado para mim e escreveu o Diário de uma Vida. Sério? E falou assim, aqui você vai escrever todos os dias um pouquinho, tudo que você está vivenciando, colocar aqui tudo que você está sentindo. E aí, no final, quando isso tudo acabar, você vai escrever um livro. Isso eu tinha acabado de descobrir que estava com leucemia. Aí eu virei para ela, óbvio, e falei assim, vó, você tá ficando louca, né? Tipo assim, não vou fazer isso. Mas aquele caderninho ficava ali sempre do meu lado, do lado da gaveta. E de vez em quando, realmente, eu escrevia, até mesmo para desabafar, né? E quando estava triste, ia lá e escrevia. Só que esse caderninho ficou muito tempo guardado. Muito tempo. E ela, Marina, que dia que você vai escrever o livro? E eu, vó, tô fazendo faculdade, não dá tempo. Aí passava o tempo. Marina, que dia que você vai escrever o livro? Eu, vó, tô aqui no hospital trabalhando, não dá tempo. Até que um dia uma jornalista, que ela é especialista em escrever biografias, ficou sabendo da minha história e entrou em contato comigo. E apresentou o projeto que ela faz. E eu achei muito interessante. E esse projeto é o seguinte, a gente faz várias entrevistas com pessoas que conviveram comigo na época, enfermeiros, médicos, todo mundo da família, amigos, como se fosse escrever uma novela mesmo. Uhum. E aí ela colocou tudo no papel, eu li várias vezes, né? A gente arrumou, organizou tudo. E aí saiu o livro Menina dos Olhos, que eu lancei o ano passado, em maio. E tá aí disponível para quem quiser comprar. Eu estou no livro, acho que é página 27, se eu não me engano. Inclusive várias páginas, né, que você tá e seu pai, porque realmente fizeram parte da história. E tem, assim, ajudado muitas pessoas, sabe? Pacientes, eu tenho muito feedback positivo em relação ao livro, que ajuda realmente as pessoas a superarem. Parabéns, eu li o livro, ele, de fato, ele é fantástico, porque é engraçado quando você é um livro que é uma história real. Você vê o livro de uma maneira diferente, né? Assim, você fala, nossa, isso realmente aconteceu. Que massa a vida dessa pessoa, né? Sim, vamos voltar um pouquinho, né, para as pessoas saberem, porque você foi diagnosticada com leucemia. Você tinha que idade? Eu tinha 18 anos. 18 anos. E como que foi esse diagnóstico? Como que você descobriu a leucemia? Foi assim, eu tinha acabado de passar no vestibular para odontologia, né? Calma aí, a gente era da mesma sala. Da mesma sala. A gente fazia ensino médio juntas. Isso. Estudávamos juntas. Marina, cabelão. Preto, maravilhosa. Do nada, gente, Marina está com leucemia, né? Foi um susto. Foi um susto. Eu tinha acabado de passar no vestibular. E aí eu comecei a sentir umas dores muito fortes na minha perna. E aí, com isso, veio uma anemia, palidez, cansaço. Aí eu comecei a ter febre. Isso com o passar do tempo, né? E eu comecei a investigar em vários médicos. Aí, primeiro fui em reumatologista, achando que era reumatismo. Neurologista, achando que era dor no nervo. E fui indo. Até que depois de mais ou menos uns 4 meses, eu fui investigar minha anemia, entender o porquê que era. E aí eu descobri a leucemia. E aí, né, eu demorei tanto, né, nesse processo do diagnóstico, que quando eu descobri, eu já estava com 96% de células leucêmicas no sangue. Então, assim, foi um diagnóstico muito tardio e assim, como que eu falo? Se tornou uma urgência, né? Um prognóstico ruim, né, uma leucemia agressiva. E aí, eu já internei logo de cara para começar a quimioterapia. E aí,
E aí veio tudo, né? Eu tive que trancar a faculdade, parar totalmente minha vida. Realmente ali, minha mãe internou junto comigo para fazer o tratamento, porque o tratamento é bem intenso. São dias de internação, então eram vários dias eu internada. E aí, com isso, por ser uma leucemia muito agressiva e de mau prognóstico, eu não respondi bem as primeiras quimioterapias. E aí veio a indicação do transplante de medula óssea para mim. Que aí entra você. Não, e aí antes de entrar entrou a sua mãe com uma campanha, né, assim, na cidade. Eu lembro que a gente usava camisetas. Com seu nome, né, em busca de doadores. Isso. Eu acho que você mudou um pouco a história até da doação de medula, porque de fato todo mundo começou a fazer o cadastro para se tornar um doador, né? Foi. Isso é um assunto ainda um pouco desconhecido. Pensa isso há 16 anos atrás. Eu mesmo nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu comecei a pesquisar e a aprender sobre o assunto. Falei assim, gente, as pessoas têm que se conscientizarem. Porque como eu precisava de um doador de medula, que o meu irmão não era compatível, né? Eu tenho um irmão, que no caso agora é o irmão do meio, mas era o meu irmão mais novo, ele não foi compatível comigo. Então a gente busca no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. E eu não tinha nenhum doador compatível. E aí eu comecei a campanha. E aqui em Goiânia foi um movimento geral, porque na época foi WR, cursinhos, foi a UFG, na minha faculdade. Todo mundo se comovendo, porque realmente a minha história comoveu, né, na época, várias pessoas. E aí era fila na porta do Hemocentro de pessoas querendo doar. Na época teve várias entrevistas em jornais, saí em jornal pedindo realmente à população que fossem se cadastrar para serem doadores de medula. Mas mesmo assim não achou, não né? Eu achei. lembro até hoje que a mãe de uma grande amiga minha foi doadora de uma outra pessoa graças à sua campanha. Então, assim, você conseguiu ajudar, eu acho que várias outras pessoas, né? Não achou um doador compatível com você, mas você conseguiu ajudar outras pessoas com a campanha. Às vezes eu nem fico sabendo, só falo assim, tal pessoa foi doar, foi se cadastrar para você, mas foi doador para outra. Então, assim, fico muito feliz, né? Que realmente Deus, às vezes, age na nossa vida por um propósito e outras pessoas se beneficiam e são abençoadas também. Exatamente. E aí sua mãe, numa medida até de desespero, vamos dizer assim, pensou assim, né? Nada resolveu até agora. Isso. O seu irmão não era compatível com você. Então vamos tentar engravidar novamente. Para uma possível compatibilidade ali dos próximos irmãos, né? Isso. E aí, a gente tava numa época, assim, com um desespero tão grande, porque era como se a gente quisesse a cura de todas as formas e a gente não conseguia, porque até o 8º ciclo de quimioterapia eu tinha doença. Então, realmente, eu era para transplante. E como não achava um doador, numa forma de desespero, a minha mãe e meu pai falaram, vamos então engravidar novamente. Só que a minha mãe já era laqueada há 12 anos. Então, assim, a gente buscou alternativas. Falando, gente, como que vai ser isso, né? E aí, ela tinha que idade na época? 39 anos. Nossa, mesmo? 39 anos. Tinha eu, que tinha 18 na época, e meu irmão, que tinha 12 na época. E ela era laqueada desde que meu irmão tinha nascido. E aí eu falei assim, gente, existe a fertilização in vitro. E foi nessa época que eu te liguei desesperada. Eu lembro exatamente do dia. Mãe, eu tenho uma amiga que o pai dela trabalha com isso. Acho que eu vou ligar para ela para tirar as dúvidas e ver como que é. E aí foi nessa época. E aí ela foi... Não, e que engraçado, né? Porque assim, a gente sabe que quanto mais velha é a mulher, pior a qualidade dos óvulos, né? Então, a chance de gravidez diminui com o tempo. E sua mãe logo engravidou de gêmeos, né? Foi na primeira transferência? Não, a primeira vez ela colocou só um embrião e aí não deu certo. Deu negativo. Isso. E aí no próximo ciclo ela colocou não lembro se ela colocou 2 ou 3. Na época a gente colocava 3 embriões, isso, acima e de também 35 anos. era por uma causa, né? A gente precisava ter pressa, porque tinha aquela coisa, será que eu vou aguentar os 9 meses de gestação e tudo? E aí minha mãe engravidou de gêmeos. E nisso tudo, a gravidez foi um pouco assim, tão conturbada, que minha mãe teve um parto muito prematuro. E só um adendo também, que antigamente não existia a possibilidade de você biopsiar os embriões para saber se eles são compatíveis antes da transferência, né? Exato. Que hoje a gente sabe que isso é possível. Exato. Né? Então era às cegas, né?
Foi, porque se existisse, né? Se na época tivesse isso, ia ser muito bom. Que aí dava até pra escolher, Sim, né? Um embrião compatível. Você escolhe aqueles que são compatíveis e transfere o compatível, né? Na época a gente não tinha isso. Então foi e ela engravidou. Mas aí o parto foi muito prematuro. Os meninos vieram de 27 semanas. Nossa, prematuro extremo. Eles também foram outros 2 milagres. Porque eles ficaram 45 dias na UTI neonatal. E não tiveram sequela nenhuma. Eles ficaram mesmo lá só pra engordar. Não precisaram nem tomar antibiótico e nem nada. Que bom, nossa. Só que, nisso, a gravidez foi muito prematura. Então, as células tronco do cordão umbilical vieram muito poucas pra mim. Pro meu peso, pra minha idade. E aí, foi impossível o transplante através das células tronco do cordão umbilical. E aí foi aquele desespero também. Meu Deus, e agora? Não vai dar para fazer o transplante e tudo. E aí, nesse processo todo, eu comecei a fazer outros protocolos de quimioterapia, que a gente ia tentando para ver se algum dava certo. Tipo off-label, você é aquela coisa que ninguém aquela faz. Coisa assim, vamos tentar outro, porque eu não respondia a nada. E aí, eu comecei a fazer vários protocolos de quimioterapia diferentes na tentativa ali de me deixar um tempo a mais viva até conseguir um doador de medula. E aí nós, então, falamos assim, vamos fazer o teste de compatibilidade dos meus irmãos. Apesar de bem pequenininhos, pra gente saber mais ou menos. Já dá pra saber? Já dá pra saber, só não dá pra fazer o transplante, porque é um bebê, pra coletar dele é difícil, né? Então, mas pra gente já saber se algum deles era compatível comigo. Criar aquela expectativa pro futuro, né? Se precisasse. E aí, nenhum deles compatíveis comigo. Não, gente, isso foi chocante, né? Essa foi a pior parte. Essa notícia talvez tenha sido a pior, né? Porque... eu acho que foi... vocês depositaram toda, né, a toda fé a confiança, toda a esperança, né? Eu acho que foram 2 momentos muito difíceis. Foi quando o parto foi prematuro e a gente soube que não ia dar certo o transplante de cordão umbilical. E a parte que os meus irmãos não eram compatíveis comigo. Porque aí, ali, acabou. Não tinha opção, né? Não tinha opção mais. Eu fiquei uma paciente. Aquela paciente que você fala assim, meu Deus, o que nós vamos fazer com ela? E aí, o que nós vamos fazer? Eu resolvi prestar vestibular para medicina. Não tô fazendo nada mesmo, né? Eu tô aqui bem de boa, então vou prestar vestibular. Vou prestar vestibular para medicina, vamos ver o que vai dar. Bem isso. Mas, né, eu ainda... E passou, isso que... Não, e passou, né? Não foi assim, só prestar. Ela foi lá, prestou e passou para medicina. E aí eu prestei vestibular pensando assim, eu quero entender mais o que é isso, quero estudar sobre esse assunto. E sentia também a vontade de ser... eu queria ser hematologista, eu não prestei medicina pensando outra coisa. Para eu tratar os pacientes de maneira diferente, sabe? De uma forma passando mais esperança, mais fé, de mais empatia, acolhimento, né? Isso. E nisso tudo fazendo quimio. E aí eu fiquei assim 2 anos a mais fazendo quimioterapia, porque eu não tinha doador para fazer o transplante. E aí, até na época, eu lembro certinho também que você tava lá no Vaca Brava comigo comemorando. É mesmo, é mesmo. Que a gente fez a mesma faculdade. A mesma faculdade também, só que você tava 1 ano na minha frente. Eu era 1 ano na sua frente, E aí, eu comecei a fazer medicina. Eu lembro certinho que eu matava 2 dias na semana as aulas que eu precisava ir pro Araújo Jorge fazer quimioterapia. E aí, fiquei os 2 anos assim, não podia ir para hospital, porque eu tinha imunidade baixa. Mas passei os 2 anos tranquilo, assim, né? Estudava em casa, fazia químio. E aí, quando passou os 2 anos, o meu médico falou, pronto, agora não tem mais como fazer tanta quimioterapia, porque a minha função hepática já estava alterada, função renal, isso tudo vai dando uma toxicidade muito grande, né? E aí eu parei de fazer químio, mas naquele medo, se a leucemia voltar, eu não tenho o que fazer, porque eu não tinha o transplante e tal. Só que eu fui vivendo um dia após o outro, sempre fazendo exames, né, indo no médico, fazendo... o hemograma, mielograma, para saber, assim, porque se a leucemia voltasse, eu tinha que descobrir muito rápido, para ver se dava tempo de fazer alguma coisa. Mesmo sabendo que quando ela volta é realmente muito agressivo. Mas fui vivendo. E os anos foram passando. E eu prestei fazendo medicina e foi passando 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que eu me formei.
E aí, na minha formatura, até o meu médico foi na formatura, chorou horrores, né? E eu continuei minha vida. E fiz clínica médica primeiro. Depois, fui fazer hematologia no Araújo Jorge. Então, eu voltei... Que é o hospital que você que eu me ficou tratei. o tempo todo. Então, eu voltei lá como médica. Eu conhecia todo mundo, conhecia as enfermeiras, conheciam todo mundo. E exatamente quando eu estava fazendo hematologia, eu completei 10 anos de controle da leucemia. E aí a gente determina essa data, meio que como a data da cura, sabe? Porque depois de 10 anos é muito difícil voltar. Né? E aí eu comemorei a minha lembro. data de cura, os 10 anos, eu fazendo hematologia. De volta no mesmo hospital onde eu tinha tratado. Eu fico até arrepiada. E aí eu me especializei, né, em hematologia. Na mesma época que eu tive os 10 anos aí, onde eu podia falar que eu estava curada. Resolvi fazer 1 ano a mais de transplante de medula óssea, de especialização. Fui pro Rio de Janeiro, no INCA, fiz a minha especialização lá e voltei. Fiquei um tempo trabalhando em Brasília. E em 2021, eu voltei para Araújo Jorge de novo para trabalhar. Mas aí trabalhar como especialista em transplante. E agora você é a coordenadora do transplante lá. E mudou muita coisa de lá para cá em relação às condutas ou em relação às pessoas doarem, alguma coisa nesse sentido? Não mudou muitas coisas. Assim, algumas medicações acrescentadas, né? Mas em relação à doação em si, não. É o mesmo processo, né? Através do Redome, as pessoas se cadastram no hemocentro da sua cidade. Mudou a idade de cadastro, agora é de 18 a 35 anos. Antes, pessoas mais velhas poderiam doar. Hoje, o Redome restringiu mesmo para até 35 anos, para poder selecionar melhor os doadores. A única coisa, basicamente, que mudou foi isso. Mas no Araújo Jorge a gente faz coleta de doadores do Redome, então é muito legal conversar com as pessoas e falar assim, olha, você vai salvar uma vida, né? Então eu fico muito feliz de ter presenciado o lado de quem está precisando e agora estar do outro lado ajudando. Faz muita diferença no jeito que você trata os pacientes, né? Nas suas condutas em relação... O propósito pelo qual eu prestei medicina na época, que eu tive vontade de fazer, e graças a Deus, Deus me abençoou para que eu passasse no vestibular, eu consigo passar isso hoje no meu dia a dia, sabe? No consultório, ali na enfermaria. Porque, querendo ou não, quando a gente sente na pele, é diferente. Sim. Você já sentiu aquela dor, então você vai tratar o paciente de uma forma diferente. Com certeza. E aí vem uma segunda questão, né? Tantos anos de quimioterapia, a gente sabe que a quimioterapia, ela é um procedimento que pode acelerar o esgotamento dos óvulos, né? A paciente que é submetida a esse tipo de tratamento pode ter até uma menopausa precoce. A Marina é minha paciente mais enrolada. Eu falava todo dia para ela, vamos avaliar a reserva, até que um belo dia ela resolveu vir avaliar a reserva. E aí você casou, né? Onde que entrou aí o casamento nessa história? Eu casei em 2018 e eu fui avaliar a minha reserva em 2021. Foi, olha que gracinha, ano que eu vim pra Goiânia. Não façam isso em casa, tá, gente? E assim, apesar de tudo, você tinha uma reserva normal. Isso, eu tinha uma reserva normal, mas tinha aquele medo, né, de depois de uma certa idade vir a menopausa precoce e a minha reserva diminuir bastante. Então, assim, na Marina, o que a gente fez? Ela não tinha, né? Não tem ainda vontade de ter filhos agora, quer adiar a maternidade até, né? Isso. Porque você está aí no auge da sua profissão e tudo mais. Isso. E aí, o que a gente optou por fazer o congelamento? Foi. Existem duas maneiras da gente fazer o congelamento, de óvulos ou de embriões. No caso da Marina, que ela já é casada, eles já tinham pretensão de ter filhos logo em seguida, eles optaram pelo congelamento de embriões. E tá aí, né? Quantos embriões vocês têm congelados? 6 embriões 6 congelados. embriões congelados. Nossa, é muito embrião. Que coisa boa, nem lembrava. Uma coisa pra prevenir, né? Porque eu quero ser mãe. Mas não agora. Mas não agora, assim. Na verdade, a gente não sabe ainda quando. Tem que organizar, né, em relação à profissão, planejar. Mas e quando eu quiser? Eu tinha esse medo. Quando eu quiser, se eu não conseguir? Exatamente, você tem razão. Você está certa em fazer esse tipo de prevenção, né? É o que todo mundo deveria fazer. Ou congelar óvulos, ou congelar embriões, dependendo do caso, para quem quer, de fato, adiar a maternidade, né? E aí eu fico super tranquilo agora, né? Exatamente. Eu tenho 6 embriões. E assim, o que você achou desse processo de congelar embrião? Você achou que foi difícil?
difícil? Como é que foi esse tranquilo processo pra demais. você? Na época eu morava em Brasília, eu vim aqui Fez 2 tudo à vezes. distância. Foi tudo à distância. Foi Eu super falo, paciente, tranquilo. porque às vezes a gente faz tratamento de paciente até dos Estados Unidos, né? De fora do país. A gente consegue fazer um cronograma certinho, igual eu fiz pra você. Sim. Com as datas certinhas pra você vir, só fazer a coleta, né? Do seu esposo. Não, e eu foi super tranquilo. Lembra, eu estava super na Nossa, correria bem, no o tal hospital. da médica, gente. Aí difícil. entre o paciente e outro, eu tinha que ir lá fazer ultrassom pra ver se já tava na data certa. Mas foi super tranquilo. Em um final de semana eu vim pra Goiânia. E aí a coleta de óvulos, E foi você a achou coleta. tranquila também? Super tranquilo, não Pra senti quem fez nada. tanta químio, né? Já furou aí essa coluna, essa medula, esse negócio aí tantas vezes. O que é uma coleta de óvulos? Não né? senti nada. Eu achei que o pós eu ia sentir, ia ficar sangrando. Não senti nada. Depois, acho que eu coletei num sábado. Na segunda-feira eu tava trabalhando. Geralmente é vida normal. vida No dia você normal. fica um pouco mais limitada, né? Isso. Mas no outro Mas dia já é nada vida de- normal. Que bom. Então você aconselha. Eu aconselho, gente. Se tem alguma Venham coisa pra com gente gente. não ficar preocupada com esse negócio na cabeça. Ai, e se eu não conseguir daqui, Exatamente. sei lá, 5 anos? E uma A coisa vida até é que a tão gente estava incerta. falando antes daqui, que é importante, né, ressaltar, que esses embriões ou óvulos que estão congelados, na verdade, eles foram feitos para você não usar, né? Então, ela vai tentar engravidar aí de maneira natural, na hora que eles quiserem, caso tenham alguma dificuldade, caso os óvulos acabem antes do momento esperado, você tem um plano B ali, Isso, né? Você isso. fica respaldada. Isso. Ótimo, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui. Foi um prazer escutar a sua história de novo. Eu sou muito grata de ter participado de várias etapas aí da sua vida e fico muito feliz que a gente tem essa parceria, né? Ela cuida aí das minhas pacientes. De vez em quando eu grito ela aí para me ajudar em algumas coisas e ela me grita também. Muito obrigada pelo convite. Obrigada Foi um prazer você estar aqui, você ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. É um prazer estar aqui, sempre vendo a movimentação do Fala Nath. Eu pensei, ai, gente, eu tenho que participar disso. Claro, você não ia ficar de fora. E eu que agradeço por tudo. Desde quando eu precisei muito de você, e você sempre esteve aí a postos para me ajudar, até no meu congelamento de embriões. Obrigada Bom, mesmo eu pela fico muito parceria. feliz. Muito obrigada. Fiquem agora com mais um Fala Nath.